Olá, prezados alunos do curso de Elementos de Máquinas e Mecânica Aplicada, bem-vindos de volta. Essa é a nossa terceira parte, né, da aula de parafusos, né? Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre as continhas, né? Eu citei aí bastante na aula 1 e um pouquinho na aula 2 de que haveria um momento em que a gente se dedicaria a executar essas continhas sobre cálculo de roscas de parafusos, né? E esse momento chegou. Esse momento é nessa aulinha 3 aqui de parafusos. Então, pessoal, antes da gente efetivamente ir para as continhas e revisar, né, os modelinhos para calcular as roscas dos parafusos e fazer alguns exemplos, eu gostaria de colocar algumas palavras. Né? O que acontece? É muito importante para vocês, como técnicos em mecânica, que saibam, né, fazer algumas medições dessas roscas na prática, conferir, né, muitas vezes se aquele elemento de máquina, aquele parafuso que você tem na mão, ele realmente tem a especificação correta. E tem um caso especial que eu gostaria de citar aqui nessa primeira lâmina, nesse primeiro slide, que é aquele caso em que você tem que especificar um parafuso que não é comercial, né? Que você tem que especificar um parafuso que tem uma geometria que você não acha pronto. Então, muitas vezes você vai estar trabalhando com um conjunto mecânico e você necessita ali de um parafuso com dimensões muito específicas e você vai ter que mandar, né, usinar um parafuso especialmente daquele tamanho com aquelas dimensões. Então, mais um motivo para que a gente tenha uma compreensão conceitual e matemática perfeita do cálculo de roscas para que a gente consiga ter esse domínio, tá? Então, devagarinho a gente vai revisando as coisas aqui na aula, vamos tocar para frente, tá bom? Bem, vamos lá. Começando aí pela rosca métrica triangular, né? Só revisando aqui, nos parafusos de rosca triangular, nós temos três tipos, né? O parafuso rosca métrica, ou ISO, o parafuso rosca Whitworth, ou rosca inglesa, e o parafuso de rosca americana. A gente vai dar uma passada, principalmente nos dois primeiros, rosca americana a gente não vai ver, mas a gente vai, com detalhes aqui, tentar revisar os aspectos aí dos cálculos e das variáveis inseridos nesse tipo de rosca, tá bom? Então, primeiro, a rosca métrica triangular, né, ou rosca ISO. O que acontece? Aqui eu tenho já um esqueminha, conforme na aula 1 já foi mostrado para vocês, onde eu tenho um parafuso aqui, né, já encaixado com uma porca, né, com o filete interno dela. Então, o que acontece? Medidas mais importantes, tá? Esses três diâmetros aqui, Dzinho, Dzinho 1 e Dzinho 2, ok? Esse diâmetro Dzinho aqui seria o diâmetro maior do parafuso, até a crista. Esse diâmetro D1 seria o diâmetro menor do parafuso, e esse D2 é o que a gente chama de diâmetro efetivo, ok? Beleza. Então, o que acontece? Vimos na primeira aula de parafusos, ainda revisando, que essa medida desse Dzinho aqui e o passo do parafuso, que é a distância de crista a crista ou de valha a valha, tanto faz, tá? São as duas medidas mais importantes que a gente tem nessa listinha aqui de variáveis desse filete. Por quê? Porque sabendo esses dois caras, vocês vão ver que a gente vai calcular todos os outros camaradas. Então, primeiro, características que a gente tem aqui, tá? Além desses diâmetros, nós temos os diâmetros da própria porca, né? Então, maior, menor e efetivo, que seria o Dzão 2, ok? Nós temos o ângulo, né? Que seria de 60 graus sempre para roscas métricas, tá? Nós temos o HE, que seria a altura do filete do parafuso, né? O tamanho, né, desse dente do parafuso, ok? Aqui melhor chamar de, né, altura do filete, dente vai confundir com engrenagem, então aqui vamos manter a nomenclatura do filete, tá? Nós temos esses R's, que são raios de arredondamento, né? Da raiz do filete e da raiz do filete do parafuso e raiz do filete da porca, né? E essa folgazinha que fica entre a crista do parafuso, ok? E o vale da rosca da porca, né? O vale do filete da porca. Então, o que acontece? Vamos lá relembrar como é que calcula as coisas na rosca métrica, tá? Vocês percebam, aqui eu tenho as expressões de cálculo de várias variáveis, mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas dependem, direto ou indiretamente, de Dzinho, que seria o diâmetro maior do parafuso, ok? Até a crista do filete, e do passo. Então, o que acontece? Ó,
Aí você pode parar e pensar, poxa, professor, mas essa expressão, por exemplo, aqui, ó, do diâmetro maior da porca, ela depende de Dzinho, ela não depende do passo. Mas quando você olha o F, que é a folga, e volta na equação de cima, você vê que o F, por exemplo, já depende do passo. Então, se você substituir essa expressão aqui dentro, você vai ver que, no final das contas, todo mundo depende de Dzinho e do passo, tá? Então, essas são as expressões, tá bom, de cálculo. Essas expressões aqui, pessoal, a ideia aqui é que vocês utilizem as expressões para fazer as contas. A ideia aqui não é deduzir, não é matematicamente entender como é que é a dedução, como é que é a modelagem disso aqui. Isso é uma coisa mais para o pessoal da engenharia mecânica, tá bom? Aqui no técnico a gente aprende a utilizar o ferramental, aprende a fazer as contas e aprende a especificar esses elementos, tá bom? Então, estão aqui os dados para calcular isso aqui. Na rosca Whitworth, que é a rosca inglesa, nós temos outros dados. Lembrando que a questão da medição do passo aqui, na prática, ela é um pouquinho diferente, né, porque eu quero saber para cada polegada quantos filetes eu tenho. Então, essa é a lógica de medição do passo na rosca inglesa. Mas aquela característica de todo mundo ficar em função do passo e do diâmetro D do parafuso não muda. Vocês podem perceber aqui o seguinte, né? Que algumas características geométricas elas mudam para essa rosca inglesa, né? Essa rosca Whitworth, ok? Por exemplo, o ângulo aqui, né? Do filete já é de 55 graus e não mais de 60, né? Como nas roscas métricas. Você tem uma crista, em vez de ser plana, é uma crista arredondada. Então você tem algumas diferenças aí, tá bom? Ela tem um encaixe, né? Sem folga, digamos assim. Bem, então, relembrado basicamente as expressões de cálculo da rosca métrica e as expressões de cálculo da rosca inglesa, da rosca Whitworth, nós vamos agora entender na prática como é que a gente, por exemplo, faria uma aulazinha, no laboratório, lá embaixo, tá? No laboratório de manutenção, no de soldagem, qualquer laboratório mecânico que a gente tiver lá embaixo, levados alguns parafusos e alguns instrumentos metrológicos, né, de medição de metrologia, como é que a gente faria isso aqui, tá bom? Então, o que acontece aqui é o seguinte, para medir esses camaradas, né, esses filetes, esses passos e essas variáveis envolvidas no dimensionamento aí de uma rosca de parafuso, eu tenho três opções, tá bom? Primeira opção, não tendo nada, a gente pode improvisar com uma régua normal, escolar, mas o correto, né, lá no curso técnico, seria medição com um paquímetro, né, ou com o chamado verificador de rosca. Esse verificador de rosca, além dele medir, ser capaz de medir aí, te dar uma medida do passo da rosca, ele também verifica a questão do ângulo, faz uma conferência angular aí também do ângulo do filete, tá bom? Então, é o seguinte, você vai usar um desses três instrumentos, né, ou um verificador de rosca, ou um paquímetro, ou uma régua, para poder medir a questão do passo do parafuso, tá bom? E para poder medir o diâmetro, ok, o diâmetro externo do parafuso, que seria o diâmetro maior, né, do parafuso, até a crista ali do filete. Então, tendo aquele Dzinho e tendo também o valor do passo, a gente consegue fazer bastante coisa. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Bem, mas antes de fazer o primeiro exercício, vou dar uma repassada de novo em algumas definições das três tipos de rosca, tá bom? Rosca métrica, características, tá? O filete triangular, de crista plana, ângulo de 60 graus, raiz arredondada. Ok? Beleza. Aqui no sistema inglês, né, sistema Whitworth, ângulo do filete 55 graus, ok? Raiz arredondada, crista também arredondada. Já vimos. Sistema americano, aqui as medidas no sistema ISO métrico são em milímetros, aqui no sistema inglês são em polegadas, isso aqui é muito importante. E lembrando que esse cara aqui tem aquela particularidade do passo ser medido sabendo quantos filetes cabem em cada polegada. Essa é a lógica de medição do passo para os parafusos de rosca inglesa, tá? No sistema americano, ele é quase igual, quase idêntico ao de sistema métrico. A diferença é que aqui, no americano, as medidas são em polegadas e não em milímetros. Mas você percebe que também tem crista plana, também tem raiz arredondada, também tem ângulo de filete de 60 graus. Ok? Agora sim, estamos prontos aí para começar
as orientações para os procedimentos de cálculo. Bem, vamos pular isso aqui. Primeiro, recebi um parafuso lá, qualquer na minha mão. Tenho os instrumentos de metrologia para fazer as medições. Como é que eu vou fazer? Primeiro, verifico a lâmina do pente do verificador de rosca que se encaixa perfeitamente no filete. Com isso eu vou ter o passo, no caso se for uma rosca métrica, ou o número de fios por polegada, se for o caso de uma rosca inglesa. Tá? Faço a verificação, ok? Meço também o diâmetro externo da rosca com o paquímetro, e tendo o diâmetro externo e o passo, eu tenho tudo, aí eu inicio o meu dimensionamento. Então vamos lá para alguns exemplos. Tá? Exemplo número 1. Eu tenho uma rosca métrica normal. Então o exemplo diz o seguinte: calcular o diâmetro menor, D1, Dzinho 1, de um parafuso para uma rosca que tenha diâmetro externo de 10 milímetros e passo de 1,5. Bem, aqui ficou fácil, ele já me deu os dois dados principais. Eu pego a expressão de cálculo, ok, do diâmetro menor do parafuso, que seria essa expressão aqui, substituo no lugar do Dzinho 10 milímetros, no lugar do passo 1,5, faço a conta, acho esse diâmetro menor no valor de 8,16 milímetros, ok? Então, dou a minha resposta. Ficou fácil. Na prática é a mesma coisa. Eu te dou um parafuso na mão, te dou as ferramentas, você mede aquele Dzinho e o passo, e depois calcula as outras coisas, ok? Bem, tá aqui um exercício parecido, ok? Só que agora ele me deu os mesmos valores, né, valores diferentes, né, um diâmetro externo de 12 e um passo diferente, de 1,75, só que ele quer o diâmetro efetivo, que seria o D2. Mesma coisa, pega a expressão de cálculo do D2, né, olha lá no seu formulário, pegou a expressãozinha, substituiu 12 milímetros no diâmetro externo do parafuso, substituiu o passo dado, mata a questão. Nenhuma dificuldade. Vamos ver os próximos aqui. Okay? Esse camarada aqui, mesma coisa, só mudam os valores, quero algum exemplo diferente. Vamos lá. Ah, sim, esse aqui. Deixa eu ver aqui. Esse. Por exemplo, esse aqui, rosca métrica nós fizemos 1 ou 2 ou 3, agora vamos fazer de rosca inglesa. Calcular o passo, né, em milímetros de um parafuso com rosca Whitworth, sabendo que a rosca tem 32 fios por polegada. Tá, então vamos lá. Se a rosca tem 32 fios por polegada, tá, e uma polegada tem 25,4 milímetros, como os senhores e senhoritas já sabem, então eu divido o valor de uma polegada escrito em milímetro, que seria 25,4 milímetros, e divido por 32, porque eu sei que dentro disso cabem 32, né, 32 fios de filete nesses 25,4 milímetros. Acho um passo em milímetro de 0,79, ok? Então é assim que eu calculo o passo, né, da minha rosca inglesa, tá? Se fosse o passo em polegada, eu só dividiria 1 dividido por 32, tá bom? Bem, exercício aqui. Calcule o passo em milímetros de um parafuso com rosca inglesa, sabendo que a rosca tem 18 fios por polegada. Mesma coisa, divide 25,4, que é o equivalente a 1 polegada em milímetro, por 18 e calcula, tá bom? Esse aqui não tem a resposta, mas depois qualquer coisa eu coloco para vocês, tá? Próximo exemplo, calcular uma altura de filete de uma rosca Whitworth, sabendo que o passo é esse aí, 0,793. Mesma coisa, pessoal, vou lá no formulário da rosca inglesa, pego a expressão que calculo o HE, que seria a minha altura do filetezinho, tá só em função do passo, o passo ele já deu, multiplica, achou, sem nenhuma dúvida. Então, pessoal, eu acho que já deu para entender, tá, até aqui. A lógica é sempre você utilizar o formulário que está nas suas mãos e ficar atento às unidades de cada sistema. Normalmente as coisas do sistema métrico são calculadas todas em milímetros, as coisas do sistema americano e inglês calculadas em polegadas, mas vocês viram até em alguns exercícios que eu posso pedir coisa do sistema inglês também calculada em milímetro, então vocês têm que saber converter unidades. Então, essa habilidade de fazer conversões de unidades de qualquer entidade física, né, ela é uma habilidade muito, muito, muito importante para vocês técnicos
né, em mecânica. E com essa aula aqui nós completamos, digamos assim, o básico sobre parafusos. Eu vou fazer o seguinte, nós fizemos 3 aulas de parafusos, talvez não imediatamente como uma quarta parte, mas talvez mais na frente eu faça uma aula um pouco mais aprofundada, abordando outros aspectos físicos aí, sobre os parafusos que não foram abordados aqui. Mas o essencial, né, todo o básico mais importante sobre o parafuso, a gente conseguiu dar uma ideia básica aqui, abordar, tá bom? E a gente continua na próxima aula falando já de um próximo elemento de fixação, tá? Então agradeço, pessoal, o foco que vocês estão tendo, né, nas disciplinas, né? Agradeço a atenção de todos e a paciência, e até o nosso próximo encontro, tá? Valeu!